Verdades básicas cristãs. Parte 9. No vídeo anterior, mergulhamos nos fundamentos da obra da redenção realizada por Cristo. Vimos que ela envolve sangue, cruz e vitória, e não se limita apenas ao perdão dos pecados, mas abrange também a nossa libertação do pecado, a purificação contínua e a reconciliação com Deus. Foi enfatizado que Deus, ao se fazer homem, encarnação, derramou seu próprio sangue para efetuar a expiação, o sacrifício substitutivo que aplaca a ira divina e remove a culpa do pecado. A palavra-chave foi propiciação, e compreendemos que ela é a base para nossa justificação, reconciliação e adoção como filhos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Dando sequência a esse tema tão central do Evangelho, agora avançamos para aprofundar os efeitos e significados da propiciação e reconciliação. A propiciação envolve duas partes, uma das quais ofendeu ou causou prejuízo à outra, ficando em débito e devendo atender às exigências da parte ofendida. O ato de propiciação é a expiação e significa fazer-nos, novamente, um com Deus, cancelando a separação pela ofensa, mas não resolve a inimizade ou o dano. Reconciliação significa que, como inimigos, apenas a propiciação não seria suficiente para restabelecer as relações. Propiciação resolve o problema da ofensa e dos pecados e a reconciliação inclui, também, a inimizade e as relações rompidas. Ela depende da redenção com a justificação. Redenção significa readquirir por um custo algo que era seu e se perdeu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3 verso 13. O propiciatório era a cobertura da arca. Dentro da arca estavam as tábuas que representavam as exigências da lei, acima da cobertura, os querubins que representavam as exigências da glória de Deus e, no meio, estava o propiciatório, onde era colocado o sangue. Deus é um ser moral, que tem que julgar o pecado. Mas Ele ama o pecador, e quer salvar o pecador. Como Ele vai resolver este dilema e fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Ele julga o pecado, totalmente, na pessoa de um substituto santo, que é Ele mesmo na pessoa do seu Filho. O Senhor Jesus Cristo não é uma terceira parte, mas o próprio Deus. 2 Coríntios 5 verso 19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Colossenses 1 verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliação, por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A obra da reconciliação vai alcançar todo o universo. A reconciliação do homem, pelo poder do sangue na obra da redenção, está relacionada com a justificação e o perdão dos nossos pecados. Somos reconciliados porque os nossos delitos foram remidos e por recebermos o perdão. Nesse primeiro aspecto da expiação e da reconciliação, o sangue opera para resolver as nossas pendências com Deus. Num segundo aspecto, o poder do sangue opera dentro de nós em nossa purificação e santificação. 1 João 1 verso 7. Mas, se andarmos na luz, ou seja, já recebemos a reconciliação, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hebreus 12 versos 23 e 24. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O poder do sangue de Jesus e sua aspersão é tipificado em toda a Bíblia. Não há redenção sem o sangue, que satisfaz a justiça de Deus e está sempre associado ao primeiro aspecto da cruz, Cristo morrendo por nós como nosso substituto. Sangue derramado representa expiação e propiciação. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3 verso 25. Redenção. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1 versos 18 e 19. Remissão. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, e lã tinta de escarlate, e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e, sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Hebreus 9 do verso 18 ao 23. Preço de compra. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20 verso 28, e justificação. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5 verso 9. A fé no poder do sangue traz reconciliação e base de paz. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1 verso 20. Entrada. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9 verso 12, e acesso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Hebreus 10 verso 19. Para aproximarmos-nos de Deus. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2 verso 13. A aplicação continuada do sangue renova a aliança, traz aperfeiçoamento. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus 13 versos 20 e 21. Libertação dos pecados. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1 verso 5. Purificação. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1 verso 7. E vitória. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12 verso 11. Cruz, ressurreição e justificação. Todos os aspectos da redenção estão relacionados e foi na cruz, pelo derramamento do seu sangue, que o Senhor Jesus Cristo fez a expiação pelos nossos pecados. Mas além dos pecados, que se referem aos muitos atos pecaminosos, existe o problema do pecado, no singular, ou da natureza do pecado, e a obra redentora nos incluiu na morte de Cristo na cruz para despojar o corpo do pecado, ou a base de operação do pecado em nosso velho homem, o que será visto, em mais detalhe, no capítulo sobre a cruz. Romanos 6 versos 5 e 6. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele,
para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Somos justificados, gratuitamente, pela graça de Deus, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Se o homem aceita esta proposta de Deus, o poder do sangue de Jesus lhe é eficaz e ele recebe a justificação e o perdão, com o cancelamento da dívida de seus delitos. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.